Na aula de hoje, o que eu reservei aqui para a gente discutir um pouquinho é relembrar um pouquinho daquele conceito de eficiência isentrópica, que é um conceito que vocês já utilizaram lá em termodinâmica e em outras disciplinas também. Por exemplo, quem já fez ventilação e refrigeração já viu esse conceito, mas em termodinâmica a gente trabalha bastante com esse conceito aqui de eficiência isentrópica, tá? Em termo 2 a gente já trabalhou bastante com esse conceito, que ele nada mais é do que uma representação ou uma tentativa de representar o que acontece realmente num processo real de compressão e de expansão. A gente sabe que a gente está modelando os processos idealmente de compressão e expansão como processos isentrópicos, mas na prática eu não tenho um processo isentrópico, eu só teria um processo isentrópico se ele fosse puramente adiabático e irreversível, e não é o caso que acontece na realidade. Então, para a gente contabilizar essa irreversibilidade que tem durante o processo de compressão e expansão, a gente utiliza o conceito que a gente já utilizava bastante lá em termos de 2 de eficiência isentrópica. Então, a eficiência isentrópica é uma razão entre, ou uma relação entre o trabalho real e o trabalho ideal que eu tenho, tanto no processo de compressão quanto no processo de expansão. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, o processo de compressão, que acontece ali no compressor da turbina a gás. Qual equipamento vai gastar mais energia para fazer o processo de compressão? Um equipamento real ou um equipamento ideal? Bom, o real vai gastar mais energia, né, para comprimir. Então, eu posso definir essa eficiência isentrópica, tem que ser sempre um valor menor do que 1, né, menor do que 100%, como sendo o trabalho isentrópico, que é esse trabalho ideal, idealizado, que a gente sempre estava utilizando, né, sobre o trabalho real, que é o que realmente vai acontecer. Tá? Então, no caso de um compressor, a eficiência isentrópica nada mais é do que o trabalho isentrópico sobre o trabalho real. Para a turbina é o contrário. Para a turbina, quando eu faço uma comparação entre uma turbina real e uma turbina ideal, uma turbina ideal ela gera mais trabalho do que uma turbina real. Então, consequentemente, a eficiência entrópica de uma turbina vai ser o trabalho real sobre o trabalho isentrópico, o trabalho ideal. Tá? E já, como a gente já viu anteriormente, né, no ciclo Brayton, tanto o calor quanto o trabalho, a gente calcula como variação de entalpia. Então, quando a gente for ver o trabalho ideal no compressor, por exemplo, vai ser a entalpia no ponto 2, que eu estou chamando de ponto 2S, que seria o resultante de um processo isentrópico, menos a entalpia do ponto 1, e o trabalho real seria o 2A ou 2R, tá? Aqui o A vem de actual, que é de real. Então, é esse 2A, que seria o que está realmente acontecendo. Observem que a entropia não vai ficar igual entre o ponto 1 e o ponto 2. Aqui está no diagrama TS, né? A entropia não fica igual, ela aumenta, sobre menos H1. Tá? Essa seria a eficiência isentrópica no compressor. Algo análogo a gente pode escrever aqui para turbina. Para a turbina, o real vai ser o H3 menos esse H4A, seria o final do processo real de compressão, tem um aumento de entropia, e o ideal, o isentrópico, seria H3 menos H4S. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente utiliza para incluir informações de eficiência isentrópica, que nem a gente já fazia lá em termo 2, tá? Então, isso aqui não é novidades, vocês já viram anteriormente, mas eu coloquei um slide aqui só para relembrar, porque se aparecer alguma questão onde tem informações de eficiência isentrópica,
Se vocês sabem eficiência isentrópica e sabem como calcular o trabalho isentrópico, que é o que a gente estava fazendo até agora, por exemplo, fizemos lá no ciclo Brighton simples, né? A gente consegue calcular o trabalho real. Tá? Então, só usando essa relação aqui. Beleza? Então, essa daqui era a situação da eficiência isentrópica. Eu só coloquei esse slide só para a gente relembrar um pouquinho com ela. O que eu quero comentar com vocês, na sequência, é o ciclo Brighton com regeneração. Esse daqui eu vou discutir ele um pouquinho mais, tá? E a gente vai até fazer um exercício, pelo menos começar um exercício, analisando esse ciclo Brighton com regeneração, tá? Então, o ciclo Brighton com regeneração, quem fez termo 2 já viu esse ciclo, tá? Na realidade, já viu tanto o ciclo Brighton normal quanto o ciclo Brighton com regeneração, mas eu gosto de retomar isso daqui, porque ele vai dar algumas informações importantes para a gente entender esse próximo ciclo. É um ciclo que contém, além da regeneração, processos de resfriamento intermediário e reaquecimento, tá? Então, por isso que eu vou retomar um pouquinho aí a parte de ciclo com regeneração, tá? Qual que é a ideia da regeneração? A regeneração é a inclusão de um processo de troca de calor para tentar aproveitar melhor a energia térmica do fluido ou do ar comprimido que sai aqui do compressor, tá? O que eu quero dizer com esse reaproveitamento da energia térmica? Imagina o seguinte, tá? Eu vou pegar essa figura aqui, ó, só para a gente discutir um pouquinho. Vou pegar ela e vamos jogar para cá. Eu vou fazer uma comparação do ciclo que a gente viu na última aula, antes da prova, com esse ciclo que eu estou mostrando aqui. Daí depois a gente vai ver em detalhes cada um dos processos do ciclo, tá? Mas primeiro vamos fazer uma comparação aqui entre os dois. Talvez vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, um ciclo é esse ciclo aqui, que é um ciclo que tem um processo de regeneração, que é esse processo aqui, tá? Processo de troca de calor entre uma linha e outra. E o outro ciclo que a gente viu na aula anterior à prova era esse ciclo aqui, ó. Ciclo Brighton normal. Tá? Então vamos ver como que ficava o diagrama temperatura e entropia para esse ciclo Brighton aqui padrão, sem regeneração. A gente tinha o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um eixo de entropia. Vou já colocar para os dois aqui, tá? Um eixo de entropia. E eu vou colocar um eixo aqui para temperatura. Vou construir um diagrama temperatura e entropia. Então, aqui está um eixo de temperatura. Aqui também de temperatura. Temperatura, entropia. Bom, vamos analisar esse processo aqui primeiro. Tá? Nesse processo, eu começo lá num ponto 1, vou identificar um ponto 1 qualquer aqui. Eu passo pelo compressor, que idealmente eu vou ter um processo de compressão, ou seja, aumento de pressão e temperatura isentrópico, entropia constante. Então, eu vou ter algo assim, ó. Processo de compressão isentrópico. Cheguei no ponto 2. Eu vou ter um fornecimento de calor aqui no meu trocador de calor. Esse processo é um processo a pressão constante, a gente viu anteriormente.
Só que eu tenho um aumento de temperatura. Então, vou ter alguma coisa assim, ó. Um aumento de temperatura num processo a pressão constante. Seria alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Cheguei aqui no ponto 3, um processo. Esse processo aqui é um processo de fornecimento de calor, tá? E é um processo onde a pressão está constante. Cheguei no ponto 3. Vou aqui para a turbina, tá? Então, vamos dizer aqui que eu tive uma expansão na turbina. Processo isentrópico, né, na turbina, idealmente, pelo menos. A expansão aqui. Uma queda de temperatura, né, quando eu passo pela turbina. E daí depois eu tenho um processo de rejeição de calor. Só melhorar aqui. Processo de rejeição de calor. Saída de calor. Também a pressão constante aqui nesse outro trocador de calor, que é um trocador de calor fictício, né? Só serve para a gente representar, fechar o ciclo e retornar ao estado do fluido, aquele estado inicial na entrada compressor. Num ciclo Brayton real, eu não tenho esse processo aqui, né? A gente discutiu na última aula que a gente só coloca ele só para retomar o estado do fluido para esse estado final, para esse estado inicial, antes da entrada do compressor, e fechar o ciclo. Na prática, os gases de combustão que saem aqui, né, são liberados lá para a atmosfera e eu pego uma nova quantidade de ar da atmosfera numa condição aqui de pressão e temperatura atmosférica, por exemplo. Tá? Então, esse daqui seria o ciclo Brayton sem regenerador. Tá? Ciclo Brayton padrão. Eu vou até colocar aqui, ó. Ciclo Brayton sem regenerador. Agora vamos ver aqui o ciclo Brayton com regenerador. Qual que é a motivação para a gente utilizar esse ciclo aqui? Tem muitas situações onde, quando eu tenho esse processo de expansão, que é o que eu estou representando aqui, ó, processo de expansão do 3 para o 4, o gás que sai lá no final da turbina, que seria liberado lá, por exemplo, para o ambiente atmosférico, né? O gás de combustão que está saindo aqui do ponto 4 seria rejeitado para a atmosfera. Tem muitas situações onde a temperatura desse ponto 4, a temperatura dos gases nesse ponto 4, ainda está relativamente alta. E daí, se eu pego esse gás a alta temperatura e libero para a atmosfera, é como se eu estivesse jogando energia fora, né? Eu poderia utilizar parte dessa energia ainda para gerar algum trabalho, auxiliar um processo de economia de combustível, por exemplo, aqui no processo de aumento de temperatura que eu tenho aqui depois do compressor. Então, se essa temperatura aqui do ponto 4, ela for elevada, e eu digo elevada quando ela for consideravelmente maior do que a temperatura ao final do processo de compressão, ou seja, quando a temperatura do ponto 4 for relativamente maior do que a temperatura do ponto 2, eu posso utilizar ainda essa energia térmica do gás que está saindo lá na turbina para aquecer um pouco esse gás que está entrando, está saindo do compressor, antes dele chegar lá no processo de fornecimento de calor. Imagina se eu pego essa energia térmica, parte dela, e utilizo para aquecer um pouco mais a temperatura do ponto 2. Se eu conseguir aquecer um pouco mais a temperatura do ponto 2, vocês concordam que eu não vou ter que gastar tanto combustível para chegar na temperatura do ponto 3, que é a maior temperatura do ciclo? Porque eu vou utilizar uma parte da energia térmica aqui para aquecer um pouco esse ar que está saindo do compressor. Então, a quantidade de combustível que eu vou ter que utilizar aqui vai ser um pouco menor. Essa é a ideia por trás do uso do regenerador. Tá? Utilizar uma parte dessa energia térmica, dos gases que estão saindo lá na turbina, para aquecer
esse ar que está saindo lá do compressor e, consequentemente, diminuir a quantidade de combustível, de energia térmica que eu tenho que fornecer lá na câmara de queima, tá? Na seção de queima de combustível. Tá? Então, essa é a ideia. E é o que a gente observa aqui, ó. Eu pego esse gás que está saindo lá na turbina, em vez de jogar ele direto lá para o ambiente externo, eu estou fazendo esse gás passar por um regenerador, que nada mais é do que como se fosse um trocador de calor, para pegar parte dessa energia térmica, desse gás, e transferir parte da energia térmica para o ar que está saindo aqui do compressor. Então, quando esse ar que está saindo do compressor pegar uma parte da energia térmica que está nessa linha aqui de cima, eu vou ter um aquecimento e daí eu vou ter um fluido mais aquecido que está entrando lá na câmara de combustão. Consequentemente, a quantidade de combustível que eu precisaria queimar seria um pouco menor. Tá? Então, basicamente, vai ser isso que eu vou ter no meu processo. Vamos desenhar isso daqui no ciclo Brayton. Então, a gente vai ter lá o processo de compressão, análogo que a gente teve aqui. Então, vou ter aqui o meu processo de compressão. Começar do ponto 1 aqui. De 1 até 2. Processo de compressão. Passo aqui por esse trocador de calor. Tem um aumento da minha energia térmica. Vamos dizer que eu vou aumentar até, por exemplo, eu vou jogar até o ponto 3 aqui só para me localizar, tá? Mas eu já vou representar. Então aqui, ó, do ponto 2 eu vou aquecer um pouco. Esse processo de aquecimento é um processo ainda a pressão constante, tá? Então, vou aquecer um pouco. Vamos dizer que eu chego aqui, ó. Tá? Então, eu tive um aquecimento aqui, do ponto 2 até o ponto 5, que é o que está representado aqui. E daí, depois, no restante, eu tive o fornecimento de calor, que é esse fornecimento de calor que eu vou ter aqui, ó, QH. Então, do ponto 5 até o ponto 3, eu tive o fornecimento de calor. Então, aqui, ó, nesse processo aqui, eu tive o QH. E nesse processo eu tive o aquecimento que vem lá do trocador de calor, do regenerador. Que eu vou chamar aqui, ó, como se fosse calor do regenerador. Tá? Essa é a quantidade de calor que foi fornecido só para aquecer o ar antes de entrar lá na câmara de combustão. Cheguei no ponto 3. Vou passar pela turbina. Vou ter a expansão. Vamos dizer que expandiu até aqui. Ponto 4. Ponto 4 vai passar por esse regenerador. O que acontece quando ele passa por aqui? Ele vai perder calor que vai ser fornecido para cá. Então, quando ele perde calor aqui, é um processo a pressão constante também, eu vou ter uma queda. Eu só vou fechar aqui, tá, pessoal? Só para auxiliar. Mas eu vou ter uma queda de temperatura aqui. Sei lá, eu chego do ponto 4 até aqui um ponto 6. A quantidade de calor que está saindo aqui, idealmente, é a mesma quantidade que está vindo aqui. Então, esse daqui é o calor também que está saindo do regenerador. Basicamente, esse calor que está saindo aqui, deixa eu colocar numa outra... vou deixar em verde aqui. Esse calor aqui, ele está vindo para cá. Ó. Calor que está saindo daqui entre 4 e 6, está vindo aqui para o 2 e 5. E daí eu tenho esse processo para voltar no estado inicial, que é esse processo fictício que a gente viu anteriormente. É como se a gente tivesse um trocador de calor aqui, onde vem o fluido aqui e fecha o meu ciclo. Então, aqui seria o processo lá de rejeição de calor, o QL. Tá? O processo fictício que vai ser esse processo aqui. Tá, o QL. Só vou colocar as flechas aqui para indicar os sentidos, né? Então, é esse o sentido do meu
ciclo. Então, o regenerador nada mais é do que um componente que serve para pegar energia térmica dos gases de combustão que estão lá na turbina, e em vez de jogar isso daqui lá para a atmosfera, estou jogando a energia térmica fora, eu estou pegando uma parte dessa energia térmica para pré-aquecer o ar que está entrando, saindo aqui do compressor, para eu ter um gasto menor do QH. Se vocês olharem aqui, ó, o QH antes seria a variação de entalpia entre o ponto 3 e o ponto 2. Agora vai ser a variação de entalpia entre o ponto 3 e o ponto 5. É menor do que eu tinha antes. Antes eu tinha tudo isso daqui. Agora eu só tenho isso daqui. Se eu tenho uma quantidade de calor menor e eu tenho uma quantidade de trabalho igual, né? Porque se vocês olharem aqui, ó, o trabalho gerado pelo compressor, o trabalho consumido pelo compressor, que é de 1 até 2, não mudou, né? Eu não mudei nada esse processo. E o trabalho gerado pela turbina, que é entre 3 e 4, entre 3 e 4 não mudei nada o meu processo. Então, o trabalho gerado, o trabalho líquido gerado, não mudou. Mas a quantidade de calor que eu forneci diminuiu quando eu utilizo um regenerador. Já que a eficiência de uma máquina térmica é o trabalho líquido sobre o QH, se eu não mudo o trabalho líquido e diminuo o QH, a eficiência térmica vai aumentar. Então, esse ciclo aqui, ele é utilizado para aumentar a eficiência térmica. E faz sentido, né? Eu estou aproveitando melhor a energia fornecida para o meu sistema. Não estou jogando uma quantidade muito grande de energia térmica fora, tá? Então, a quantidade de QL que eu tinha aqui, ó, o calor rejeitado, é maior do que a quantidade do QL que eu tenho aqui, ó. Então, uma quantidade menor de energia térmica que eu estou jogando fora. Eu sempre vou ter que ter essa energia térmica sendo rejeitada, porque senão eu não tenho uma máquina térmica, né? Eu não consigo operar num ciclo se eu não tenho a rejeição de calor. Mas essa quantidade fica menor com o uso do regenerador. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia do ciclo Brayton com o regenerador? Aqui é o ciclo Brayton com o regenerador. Beleza. Ponto importante aqui também para a gente visualizar, tá? Quando eu falei para vocês que apenas vale a pena a gente utilizar esse ciclo Brayton com regenerador quando essa temperatura do ponto 4 for muito maior do que ponto 2, é devido à seguinte situação. Eu vou pegar esse gás que está saindo da turbina, a alta temperatura, e vou utilizar esse gás para pré-aquecer ou para aquecer esse ar que está saindo do compressor. Primeira coisa, para eu conseguir aquecer o ar que está saindo do compressor, eu só vou conseguir aquecer se o gás que está saindo da turbina estiver numa temperatura maior do que o ar que está saindo do compressor. Então, temperatura T4 tem que ser necessariamente maior do que T2. Senão, não adianta a regeneração. Senão, vai até ser prejudicial. Porque se essa temperatura T4 for menor do que T2, quando eu fazer esse gás que está saindo da turbina passar por esse trocador de calor, o que ia acontecer? O calor não ia vir dessa linha de cima para a linha de baixo, ia ser o caminho contrário, né? Porque o ar que está saindo do compressor estaria mais quente do que os gases estariam saindo da turbina. Então, teria um calor sendo retirado desse ar. E, consequentemente, eu teria que ter uma queima maior de combustível. Então, só vai valer a pena, tá, colocar o regenerador se a temperatura do gás que sai lá na turbina for bem maior do que a temperatura do ar que sai do compressor. Tá? E outra coisa que é interessante a gente observar também é que, teoricamente, o máximo de temperatura que eu vou conseguir aumentar desse ar aqui, o máximo que eu conseguiria seria, idealmente, até a temperatura T4, né? Imagina que está saindo um gás aqui, sei lá, vamos chutar um valor aqui só para a gente
fazer uma análise, tá? Vamos chutar que está saindo aqui uma temperatura de 900 Kelvin, tá? Então, a temperatura do ponto 4 aqui, vamos dizer que era 800 Kelvin. Vamos pegar aqui, 800 Kelvin a temperatura do ponto 4, tá? Concordo que a temperatura do ponto 5, o máximo que ela vai conseguir chegar, ela nunca vai chegar nessa temperatura, mas o máximo que ela poderia chegar, idealmente, seria o 800 Kelvin. Eu nunca vou ter uma temperatura no ponto 5 acima da temperatura do ponto 4. Todo mundo concorda com isso? Nunca vou conseguir ter a temperatura do ponto 5 maior do que a ponto 4, porque eu estou usando esse gás que está saindo da turbina para aquecer o ar que está saindo do compressor. Então, idealmente, o meu ponto 5, a máxima temperatura do ponto 5, seria a temperatura do ponto 4. Eu vou até representar isso daqui, ó, como um pontilhado aqui, ó, e chamar esse ponto aqui, ó, ponto 5 linha. Na prática, ele nunca vai ter, tá? Nunca vou chegar numa temperatura tão alta aqui, igual a temperatura do ponto 4. Mas seria o meu máximo teórico que eu poderia chegar. Beleza? Então, essa daí seria a minha máxima temperatura teórica que eu poderia chegar. E é importante a gente definir essa temperatura máxima teórica que eu poderia chegar, porque com base nela, a gente vai conseguir definir a efetividade ou o desempenho desse equipamento, desse regenerador. Tá? Um regenerador ideal, um regenerador com a maior eficiência, o maior desempenho, seria aquele onde eu conseguiria aquecer o ar até chegar nessa temperatura 5. A temperatura 5 chegar até essa temperatura 4. Essa seria a situação perfeita, né? Eu estou usando um trocador de calor que vai conseguir aquecer o ar que sai do compressor até eu chegar na temperatura do gás que está saindo lá na turbina. Claro que um desempenho desse eu nunca vou ter, mas esse limite teórico é importante para a gente definir um parâmetro de eficiência do regenerador que é chamado de efetividade. Tá? O que é efetividade? A efetividade de um regenerador, efetividade do regenerador, que eu vou chamar isso daqui como um epsilon, tá? Essa daqui é a efetividade. Ela é definida como sendo, deixa eu até ver se eu tenho aqui nos slides. Ela é isso daqui, ó. A efetividade é o calor de regeneração que eu realmente tenho. Eu vou até escrever aqui em português no lado. Ó. É o calor de regeneração real. Regeneração real. Sobre o calor de regeneração máximo que eu poderia ter. Observem esse gráfico. O calor de regeneração real que eu tenho aqui é aqui, ó, H5 menos H2, né? Quando eu aplico o balanço de energia aqui, né, vai ser entalpia 5 menos entalpia 2. Então, o calor de regeneração real vai ser H5 menos H2. E o calor de regeneração máximo seria, se eu pegasse H5' menos H2, né? Como se eu pegasse a regeneração, isso daqui tudo. Já que o meu 5', a temperatura 5' seria a temperatura máxima possível. Como se eu colocasse aqui, ó, H5' menos H2. Observem o seguinte, ó. Qual que é a temperatura desse ponto fictício aqui, 5'? A temperatura do 5' é igual à temperatura do ponto 4. T5'
é igual a T4. E eu não sei se vocês se lembram, quando a gente viu lá em termodinâmica, energia interna e entalpia de gases ideais, tanto a energia interna quanto a entalpia de um gás ideal depende apenas da temperatura. Então, se a temperatura 5' for igual à temperatura 4, eu posso dizer que a entalpia 5' é igual à entalpia 4. A gente está considerando aqui o fluido de trabalho, o ar, né? E a gente está considerando o ar como um gás ideal. Então, posso dizer que o H5' é igual a H4. Daqui eu chego, H5 menos H2 é igual, H5' é o H4, né? H4 menos H2. Então, a efetividade é H5 menos H2 sobre H4 menos H2. Se nós considerarmos CP e CV constante, né? Se CP e CV forem constantes, calores específicos constantes, eu posso escrever isso daqui como sendo CP T5 menos T2 sobre CP T4 menos T2. E daí aqui o CP vai cortar, né? Então a efetividade eu poderia calcular com base apenas nas temperaturas do ponto 5 e do ponto 2. Deu para entender o que é efetividade, pessoal? Sim. Efetividade é como se fosse um desempenho ali desse trocador de calor, tá? A efetividade vai ser 1 quando eu tiver um trocador de calor, um regenerador ideal, né? Seria 1.5 igual ao 0.5', tá? Só que na prática ele vai ser sempre menor do que 1, né? O calor de regeneração real sempre vai ser menor do que esse calor de regeneração máximo, tá? Para a gente ter um valor próximo do máximo, eu teria que ter um trocador de calor muito grande, né? Teria que ter uma área de troca de calor muito grande. E isso daí já começa a não ser viável economicamente, tá? Então, geralmente, a gente tem aí regeneradores aí na ordem de 80%, tá? A efetividade de um regenerador, tá? É difícil ter regeneradores com valores muito acima do que isso, tá? Se eu quisesse lá um regenerador de 95%, 98%, a tua área teria que ser enorme. E daí não compensa, né? O quanto tu ia gastar de área aqui não compensa essa economia de combustível, tá? Bom, pessoal, então essa informação que eu queria passar aqui para vocês é a única diferença que tem entre o ciclo Brayton sem regeneração com o ciclo com regenerador. Então, dito isso, eu vou pedir para a gente vai resolver aqui, pelo menos começar a resolver, esse probleminha aqui, ó, esse problema 2, onde a gente tem um ciclo Brayton, tá? Ideal, tá? Foi passada aqui temperatura e pressão no início ali do processo de compressão, tá? E passou aqui a razão de pressão. Lembrem-se que a gente viu a razão de pressão na última aula, né? A razão de pressão é a pressão máxima sobre a pressão mínima. Passou a temperatura máxima do ciclo e ele quer saber potência necessária no compressor, potência na turbina e o rendimento térmico do ciclo, tá? Isso daqui é para um ciclo padrão, tá? Essa primeira parte é para um ciclo padrão. Depois ele pede para a gente imaginar a inclusão de um regenerador ideal. Então, coloco um regenerador ideal no ciclo e eu quero verificar as mesmas perguntas aqui, né? Na realidade, ele quer calcule o calor fornecido ao ciclo, o trabalho gerado na turbina e o rendimento do ciclo. Então, a gente vai conseguir comparar o rendimento de um ciclo Brayton sem regeneração com o rendimento de um ciclo Brayton com regeneração. Tá? Então, esse daí é o problema aí que a gente pode começar a resolver aqui. Lembrando que aquelas
aquelas relações para processos entrópicos continuam valendo, tá? Que a gente viu anteriormente, as relações para processos entrópicos a gente pode continuar utilizando. Tá? Ele fala que para a gente considerar um ciclo padrão de A Brighton ideal, então o ciclo que inicialmente a gente vai considerar é esse ciclo aqui. Tá? Então, inicialmente a gente vai considerar esse ciclo. E daí ele passa aqui informações de temperatura e pressão na entrada do compressor. Então, a gente sabe temperatura 1, que é 20 graus Celsius, e pressão 1, que é 100 quilopascal. E a gente sabe a razão de pressão. O que é a razão de pressão? Ali é 12. É a pressão máxima do ciclo, que é o P2, sobre a pressão mínima. Então, a gente já sabe a pressão no ponto 2. Tá? Ele falou temperatura máxima do ciclo, onde que é a temperatura máxima, ponto 3, 1.100 graus Celsius. E ele sabe o fluxo de ar que eu tenho. M ponto, que está passando nos dispositivos, ali é 10 kg por segundo. Ele fala para considerar calores específicos constantes, né? E pede potência necessária no compressor, potência na turbina e o rendimento térmico do ciclo. Bom, no compressor, que é esse processo aqui, ó, de 1 até 2, aqui é o processo de compressão, a gente pode calcular a potência do compressor como sendo o fluxo de massa vezes o trabalho específico do compressor, que vai ser nada mais é do que a variação de entalpia, né? H2 menos H1. Isso daqui a gente pode escrever como sendo Cp T2 menos T1. Então, o que a gente precisa calcular aqui, a gente já sabe a temperatura 1, a gente precisa saber a temperatura 2, o resto a gente tem. Como a gente acha a temperatura 2? A gente pode utilizar aquelas relações para processos entrópicos. Aqui do ponto 1 até o ponto 2, eu tenho um processo a entropia constante. Então, para o ponto 2, a gente pode utilizar as relações para processos isentrópicos. Deixa eu pegar aqui essas relações que a gente já viu anteriormente. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa relação aqui, ó. Por que essa relação aqui seria interessante? Porque temperatura 1 eu tenho, e a razão de pressão, que é P2 sobre P1, eu tenho também. Isso daqui nada mais é do que a razão de pressão. Então, daqui eu tiro qual que é o valor da temperatura 2. Tá? Então, aqui a gente tira o valor da temperatura 2. Vamos ver outras informações que a gente pode calcular aqui. Ponto 3. Então, com isso daqui a gente já vê a letra A, né? Eu não vou resolver aqui, só estou mostrando como vocês podem analisar. Para a gente achar potência na turbina, a gente tem que saber informações do ponto 3 e ponto 4, né? O que seria a potência na turbina? Potência na turbina vai ser M ponto vezes o trabalho específico da turbina, que é M ponto H3 menos H4, já que é calores específicos constantes, a gente está considerando aqui M ponto, tá aqui embaixo, M ponto CP T3 menos T4. A temperatura 3 nós temos. Temperatura 4 a gente pode calcular da mesma forma que a gente calculou a temperatura 2. Porque essa razão aqui de pressão, P3 sobre P4, é a mesma coisa que P2 sobre P1, né? Observe que a pressão 2 é igual à pressão 3 e a pressão 1 é igual à pressão 4. 2, 3 é um processo a pressão constante, 4, 1 é um processo a pressão constante. Então, posso escrever o seguinte, ó. T3 sobre T4 é igual a
P3 sobre P4, aqui K menos 1 sobre K. E daqui eu tiro a temperatura 4. Com a temperatura 4 eu acho a potência. Certo? Como que a gente pode achar esse QH? Ele pede para calcular rendimento, né? O rendimento eu posso calcular como sendo potência da turbina menos potência do compressor sobre a taxa de fornecimento de calor ali, o QH. Isso é definição de eficiência, né? Trabalho líquido sobre QH. Já tem o trabalho da turbina e do compressor, então já calculo o trabalho líquido aqui. E o QH eu posso obter como sendo o M ponto H3 menos H2. Certo? Por causa que é o que a gente tem aqui entre os pontos 3 e 2. E aqui a gente fica, ó, M ponto é igual a CP T3 menos T2. M ponto CP T3 menos T2. A gente já tem o T3 e o T2, né, que a gente calculou aqui anteriormente. Acho que H acha eficiência. Tá? Essa daqui é para a situação sem o regenerador. Quando vocês colocarem o regenerador, vai ser bem parecido, tá? Quando vocês colocarem o regenerador, seria essa situação aqui, ó. A potência do compressor e a potência da turbina não mudam, né? Observem que esse processo 1 até 2 e 3 até 4 não vai mudar pela inserção do regenerador, tá? O que vai mudar vai ser o QH. Nesse caso aqui, ó, com o regenerador, o Q ponto H vai ser M ponto H5 menos H4. Menos H3, desculpa. Tá? H5 menos H3, que vai ser M ponto CP T5 menos T3. Como eu acho o ponto 5, ele falou no enunciado que é um regenerador ideal. Quando eu tenho um regenerador ideal, a gente viu que a temperatura do ponto 5 linha, que é o ideal, é igual à temperatura do ponto 4, né? Então a gente vai ficar com M ponto CP T4 menos T3. E o T4 a gente tem. Então aqui a gente calcula essa taxa de calor. E daí dá para calcular o que ele pede, né? O calor fornecido no processo de combustão, o trabalho gerado na turbina não vai mudar, e o rendimento térmico do ciclo. Só que aqui ele pede em kJ por quilograma. Então ele está pedindo isso daqui, ó. O QH é CP T4 menos T3, e o trabalho da turbina lá vai ser o CP T4, T3 menos... Não, aqui, desculpa, aqui não é... Aqui é H3 menos H5, né? Só desculpa aqui um pouquinho. Eu só inverti aqui. Aqui é H3 menos H5, né? 1,3 eu tenho uma temperatura e, consequentemente, entalpia maior. Então, aqui é T3 menos T5, T3 menos T5. Aqui a gente tinha colocado o 5 e aqui é o 4, né? T3 menos T4. E aqui vai ficar T3 menos T4. Tá? O trabalho da turbina também vai ficar CPT3 menos
T4, e daí a eficiência vocês podem calcular como sendo trabalho líquido sobre o QH. Beleza, pessoal? Aqui eu só dei uma passada geral só para vocês verem como daria para calcular. Vou pedir para vocês fazerem os cálculos e comparar as eficiências. Beleza?